Olá, muito boa tarde. As minorias étnicas, porquê e como protegê-las? É este o título do livro que será apresentado mais logo em Alfragide, no seminário Nossa Senhora de Fátima. O autor é o padre José Agostinho, que nos vai contar o porquê deste livro. É logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Parlamento português distinguiu obra vicentina dedicada aos reclusos nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A obra vicentina de auxílio aos reclusos, uma obra especial do Conselho Central do Porto da Sociedade de São Vicente de Paulo, celebra em 2019 50 anos de atividade, ao serviço dos homens e mulheres que cumprem pena nos vários estabelecimentos prisionais da região. No dia dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a Assembleia da República Portuguesa decidiu homenagear o trabalho deste organismo católico, com a atribuição do Prémio Direitos Humanos 2018. Uma distinção que, segundo o Presidente da República Portuguesa, vem sublinhar a importância de cuidar e recuperar aqueles que na sociedade cometeram um erro e caíram, mas que continuam a ser pessoas, continuam a ser seres humanos de pleno direito. A obra vicentina de auxílio aos reclusos, que nos recorda, nestes dias mais do que nunca, que não há nada nem ninguém que possa sacrificar direitos fundamentais de cidadãos que são iguais na essência da sua cidadania e na sua dignidade como pessoas a todos os demais portugueses. Nenhuma democracia pode considerar-se plena, nem sequer duradoura, se por ela não tiver democratas a batalharem. Depois de receber o prémio, o presidente da obra vicentina de auxílio aos reclusos alertou para a realidade de um meio, o contexto prisional, onde falta quase tudo. Desde uma real política de reinserção social até à preservação dos laços familiares dos reclusos, passando pelo combate a situações que persistem neste ambiente, como o tráfico de drogas, as violações e roubos, as chantagens e os abusos de poder, que, segundo aquele responsável, constituem autênticos atropelos aos direitos humanos. O Estado de Direito não pode ficar à porta das prisões. As prisões são instituições retrógradas, arcaicas, medonhas, medievais e violentas, apoiando-se numa parte da opinião pública que apela à vingança, à repressão, ao terror e ao medo, apesar das medidas e dos esforços que são feitos. Por outro lado, a educação para a cidadania, como base para a prevenção da prática de atos antissociais, tem de ter lugar relevante e transversal numa sociedade sem vítimas nem criminosos. Para o setor da pastoral penitenciária da Igreja Católica em Portugal, a distinção entregue pelo Parlamento português à obra vicentina de auxílio aos reclusos é um reconhecimento da sociedade civil ao trabalho que todas as instituições católicas fazem nesta área. Um trabalho de persistência, um trabalho de humanização das prisões, um trabalho de socialização, de integração, numa ligação grande não só com os reclusos e com o estabelecimento prisional, mas com as famílias e depois também quando é a exclusão, portanto quando saem, é um grupo que está muito bem sedimentado, muito bem organizado e é para nós todos que trabalhamos nas cadeias a nível nacional um estímulo muito grande e uma alegria muito grande. Durante a sessão solene na Assembleia da República, dedicada aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, foram também atribuídas medalhas de ouro a indivíduos e instituições da sociedade civil que se destacaram na defesa da dignidade das pessoas em vários contextos. A Associação Letras Nómadas, representada pela presidente Olga Mariano, que se dedica à dinamização e integração das comunidades ciganas. A Orquestra Geração, aqui com António Wagner Diniz, que aposta na música para combater o insucesso e o abandono escolar através do ensino da música.
e a jornalista Joana Gurjão Henriques, autora de várias reportagens e obras relacionadas com a problemática do racismo em Portugal. Uma estátua na primeira paróquia que fundou. É a homenagem da Charneca de Caparica a Dom Manuel Martins. É uma homenagem ao primeiro bispo de Setúbal na primeira paróquia que criou, a Charneca da Caparica. Estávamos em 1975. Dom Manuel Martins tinha chegado à diocese em outubro e nem 2 meses depois, no dia 8 de dezembro, funda uma comunidade à qual sempre manteve uma ligação especial. Todos os dias 8 de dezembro de manhã estava por aqui, vinha celebrar, vinha crismar, vinha para estar com os mais pobres, vinha almoçar e depois sim, então à tarde dirigia-se para a Sé, para a Catedral, para ali celebrar com o clero e com o povo o dia da Diocese, que também é hoje. Foi também no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, que a paróquia da Charneca da Caparica inaugurou a estátua que faz de Dom Manuel Martins uma figura ainda mais presente na história desta região, para a comunidade católica e para toda a sociedade. Dom Manuel é uma figura transversal à sociedade, é uma das maiores figuras da última parte do século XX e que de facto marcou esta terra pelo seu exemplo. O facto desta paróquia ter sido criada quando foi, deu também alento e preparou a criação da própria União de Freguesias, o que surgiu 10 anos mais tarde. As autoridades autárquicas marcaram presença na inauguração da estátua de Dom Manuel Martins, inspiração para a sociedade e para as lideranças atuais da Igreja Católica na região. É um primeiro bispo que nos deixou uma grande inspiração a tantos níveis, como bispo, como homem desta Igreja, que colocou as pedras que ainda hoje constituem uma sua característica em tantos domínios. O domínio da fé, dos seus ensinamentos, da sua maneira de ver a Igreja, sobretudo de ver uma Igreja fraterna, de ver uma Igreja ativa e participativa, porque ele tanto lutou e na qual criou as estruturas necessárias para isso. Herança que agora é continuada na Diocese de Setúbal, onde as respostas aos problemas sociais exigem diálogo e pontes com a sociedade, como soube fazer Dom Manuel Martins. De um homem de diálogo com a sociedade, chegando num momento de grandes clivagens a nível político e social, mas um homem que dialogou com todos e que criou pontes que ainda hoje felizmente perduram e marcam o clima que se vive na nossa diocese. Imagens de um bispo próximo, inclinado para todos, como o mostra a estátua. O seu escultor quis também expressar na obra características que identificavam a personalidade. Ele começava todos os dias de manhã por rezar o rosário, depois as ladainhas, depois quando acabava as ladainhas de Nossa Senhora, eram as suas próprias ladainhas, aquilo não acabava. E então aí assentava todo o dia de trabalho dele. Ora, eu gostaria muito que isso tivesse ficado impresso na estátua. E então ao rosário que envolve aquele lado direito, não é? Uma fita com esta referência às ladainhas de Nossa Senhora, que está do lado lá, e portanto aquilo ficou mesmo fundido com ele, não é? Antes da inauguração da estátua, a comunidade participou na missa presidida pelo bispo de Setúbal na atual igreja, esperando que a próxima cerimónia esteja relacionada com a construção do novo espaço de culto. Ele já está projetado e resulta do crescimento populacional que aconteceu nos últimos anos nesta paróquia. Desinvestir no interior é grave. A afirmação do arcebispo de Évora, que, com o Presidente da República, diz que as famílias das vítimas do acidente em Borba têm de ser ajudadas já. Os sinais das pedreiras estão ao longe e distantes, começam também a ficar as consequências do acidente numa via pública de comunicação em Borba. Razões para o arcebispo de Évora levantar a voz contra o desinvestimento no interior.
Essa atitude do Poder Central desinvestir no interior, na minha ótica, é muito grave e vai trazer consequências, enfim, a médio e longo prazo, mais caras, mais dispendiosas do que se investissem aqui a fixar as populações. Em causa o empobrecimento gerado pelo abandono populacional. As populações não se podem fixar se não houver condições para isso, se não houver escolas com proximidade, se não houver serviços com proximidade, se a saúde não estiver de facto de modo acessível, tudo é um convite à partida. Sem estruturas e sem pessoas, os que permanecem veem-se impossibilitados de cuidar do que se vai degradando. Não são também as autoridades locais, as autarquias, que têm capacidade de resolver tudo. Não podemos desinvestir e responsabilizar as autarquias por aquilo que é a segurança das populações. Por isso é necessário haver um trabalho de conjunto e, ao mesmo tempo, uma atenção muito grande às situações para que a segurança das populações esteja assegurada. No caso concreto do acidente numa pedreira em Borba, é urgente fazer chegar ajudas às famílias das vítimas. Estas famílias precisam de apoio, já. Elas não têm que esperar que se averigue quem é que tem a responsabilidade de os apoiar. O Estado, de um modo ou de outro, é responsável e, como tal, não podem esperar mais. Uma certeza manifestada também pelo Presidente da República. O Sr. Primeiro-Ministro e o Governo são os primeiros, num sentido humanista da realidade, a compreenderem que, uma vez terminado o prazo do inquérito que foi determinado e prazo que está a acabar agora, certamente saberão pôr de pé um sistema que permita acorrer à situação destas famílias, todas elas em situação difícil, deixando depois para o futuro a repartição de responsabilidades e não esperando pela repartição de responsabilidades para acorrer àquilo que é um imperativo de justiça. Afirmações em Vila Viçosa no âmbito da festa da Imaculada Conceição, que voltou a atrair milhares de peregrinos ao solar da padroeira. São temas que pode encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Agora, este livro que nos fala do cuidado social que nos merecem as minorias étnicas. O desafio resultou num livro cujo autor está connosco. É o Padre José Agostinho, que é também o superior provincial da província portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, deonianos. Obrigado por estar connosco. Obrigado. Como é que nasce então este livro e o porquê também desta sensibilidade, deste cuidado em relação a estes grupos, a estas minorias étnicas? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Este livro nasce de uma reflexão que eu fiz no âmbito de um curso que fiz em Paris, sobre economia social e solidária, e o curso consistia também numa parte prática. E eu fui fazer uma experiência de vida com o CIU aos Estados Unidos, ou da Dakota do Sul, e eu confrontei a situação em que se encontrava aquele povo autóctone e pareceu-me que era uma reflexão interessante a abordar, porque fez-me lembrar outras situações por que passam muitas minorias étnicas no nosso mundo de hoje. Depois, isto chegou aqui porque parece-me que o tema é muito atual, toda esta situação que nós estamos a viver com os refugiados, que tantas vezes atinge estas minorias que são perseguidas, que são desprezadas nos seus direitos, na sua dignidade, e nasceu assim este livro, esta obra, que naturalmente foi um desafio que me lançaram, não tinha intenção de o publicar, e exatamente por esta atualidade, pela importância que ele pode ter, como uma voz que se calhar que se levanta também contra esta indiferença em relação ao destino destes povos. Podemos dizer que é uma pedagogia para o acolhimento, para a aceitação da diferença, o projetar-nos para o outro também, percebermos as suas especificidades e integrá-lo na nossa comunidade? É porque eu acho que, portanto, aquilo que eu procurei que fosse o fio condutor da minha reflexão foi a partir do conceito da dignidade da pessoa humana.
E a dignidade de qualquer pessoa, porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus, acreditamos nós, e por isso devem ser respeitados nessa dignidade. E não é pelo facto de serem uma minoria, de pensarem diferente de mim, de professarem uma religião diferente da minha, ou ter uma posição política diferente, que eu devo desprezar ou não devo contar com a ajuda. Porque uma das coisas que eu aprendi foi o quanto estas minorias podem ser uma mais-valia na sociedade, na humanidade. E às vezes não são, porque não têm voz nem vez. Então este livro é um bocadinho isso, é uma tentativa de dizer que estes grupos existem e precisam também de ter voz na construção desta humanidade. Falou da experiência junto dos índios Sioux no Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Também, o livro também olha a realidade da comunidade cigana, não é? Entre nós. É um desafio que temos também ainda mal resolvido no seio da nossa sociedade portuguesa, esta questão da etnia cigana. Porque, pronto, eu também tenho essa experiência, partilhei. Aliás, o livro é um bocadinho isso, é uma partilha de experiências de vida. E eu, como trabalhei de perto também com a etnia cigana, sobretudo quando trabalhei no bairro da Boa Vista, seja como estudante, seja depois como pároco, a minha que me aflige às vezes é a generalização. Fala-se os ciganos isto, os ciganos aquilo, ou outro grupo étnico qualquer, e isso leva muitas vezes à exclusão, à marginalização, sem qualquer motivo aparente, porque na etnia cigana, como qualquer outra etnia, qualquer outro povo, há de tudo. Como há como há nas maiorias que constituem também a nossa sociedade. E eu acho que uma sociedade que quer ser verdadeiramente democrática, uma sociedade que integra e que é uma sociedade inclusiva, em que estas minorias têm que ter voz, têm que ser respeitadas na sua especificidade, na sua cultura própria, nas suas tradições. E isso foi uma das coisas que mais me impressionou também na experiência que fiz nos Estados Unidos. Há pouco referia a atualidade desta questão e, na verdade, as mutações do mundo mostram-nos precisamente esta movimentação dos povos, as vias de comunicação, os meios de transportes democratizaram muito a movimentação das pessoas pelo globo. Este avanço tecnológico não acompanhou as mentalidades, não é? É porque nós olhamos, e um bocadinho, também procuro olhar um bocadinho todos os tratados que existem, as leis, a proteção das minorias e outras proteções, os direitos humanos, etc. Tudo isso está muito bem consignado, está proclamado e está assinado, mas depois na prática, pôr em prática, respeitar, por exemplo, todas as declarações de direitos humanos falam da liberdade de movimento, as pessoas poderem deslocar-se, poderem juntar-se à família, poderem reunir-se. Depois, na prática, nós vemos estes entraves, esta dificuldade que existe, de facto, e estas minorias que são sempre segregadas. Porque podemos falar do índio, do cigano, nós podemos falar do Rohingya, podemos falar do Yazidi e podemos falar de tantas outras minorias para este mundo além. Há sempre uma minoria à nossa porta, há sempre alguém que é diferente, não é? E depois, às vezes, quer dizer, porque a questão é que a minoria pode até nem ser uma questão de número, porque pode haver um grupo que até seja muito numeroso, mas que seja espezinhado nos seus direitos, na sua dignidade. E, por exemplo, quando há estes genocídios, estas limpezas étnicas, etc., muitas vezes há esta preocupação de eliminar, de apagar a memória desta cultura e deste grupo. E isso acho que é uma das coisas. Um dos motivos que me fez partilhar esta reflexão e foi exatamente aquele grito do Papa Francisco, quando foi a Lampedusa. E nos alertou para esta necessidade de termos cuidado de não nos deixarmos levar pela globalização da indiferença. E acho que é o grito que passa também esta obra, dizer, não, o destino desta gente tem a ver comigo. Porque eles são meus irmãos, são minhas irmãs, são gente como eu, é gente que tem a mesma dignidade, tem os mesmos direitos e que devem ser respeitados nesses direitos e nessa dignidade. É uma experiência que quero partilhar através deste livro. Como é que integra esta experiência também no carisma a que está ligado dos deonianos? Bom, aí tem tudo. Aliás, logo no carisma cristão, não é? Porque acho que nós não podemos passar ao lado do destino dos nossos irmãos. E depois também, e o livro também fala um bocadinho disto, da opção preferencial pelos pobres, que é uma das diretrizes da doutrina social da Igreja,
deve ser uma preocupação e uma vez que o nosso fundador nos deixou exatamente isso, esta vontade de trabalhar sobretudo com aqueles que mais necessitam, de estar nas periferias da nossa humanidade, que o Papa Francisco gosta tanto de falar. Portanto, isso é perfeito, está muito enquadrado, de facto, no nosso espírito. Aliás, essa é a experiência que nós temos nos Estados Unidos. A nossa escola, a escola onde eu vivi, com quem trabalhei, esta escola Índia, São Joseph India School, é exatamente nesta promoção destas minorias que, de contrário, não teriam lugar, nem vez, nem voz, nem poderiam promover a sua cultura. E eu estou convencido que se não houvesse esta escola e outras, que essa cultura já tinha desaparecido. E se tinha desaparecido, era uma perda para toda a humanidade, era uma pobreza, era um empobrecimento. Então, acho que nós temos este dever também, como dionianos, de promover estas culturas, estas tradições, para que elas não se percam e que enriqueçam assim o todo da humanidade. Muito bem, Padre José Agostinho, obrigado por esta partilha. Eu atrevo-me a convidar as pessoas que são aqui da região de Lisboa, se quiserem aparecer mais logo, às 21h30, no seminário em Alfragide. Se quiserem vir de longe, também podem. Também podem. É a apresentação deste livro, que vai contar com a presença também do Rui Marques, da Plataforma de Apoio aos Refugiados. É mais logo no seminário em Alfragide, seminário de Nossa Senhora de Fátima. Obrigado. Então, obrigado eu. A sua presença hoje aqui no nosso programa. Não esqueça que logo à noite ainda espera por si a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Foi bom tê-lo desse lado. Amanhã estaremos de volta. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.